Beleza, pessoal. Então, mais uma vez, boa tarde. A gente vai começar aqui a nossa aula agora. Deixa eu só compartilhar aqui a tela com vocês. Só um minuto. Hum, tá certo, Sara, sem problema. Então, vamos começar aqui, ó. Todo mundo tá enxergando o slide aí e me escutando, né, gente? Tá tranquilo aí? Sim, professor. Tá, então vamos lá, ó. Continuar aqui a nossa aula, certo? Então, ontem, na nossa aula, nós terminamos os conceitos introdutórios de eletroquímica, né? Parte de agente oxidante, agente redutor, balanceamento de equações eletroquímicas, e iniciamos a falar das pilhas, né? Que vai ser o nosso primeiro dispositivo que nós iremos estudar aqui dentro da eletroquímica, tá? Então, a gente vai tentar estudar tudo que for possível sobre pilhas, tá? Então, dentro do conteúdo de pilhas, nós temos muita química envolvida, né? Tem a parte de termodinâmica, tem a própria parte da eletricidade envolvida lá dentro da pilha, tá? E tem a parte do equilíbrio químico também dentro da pilha. Então, vocês percebem, a pilha, o conteúdo de pilhas é um conteúdo de eletroquímica, mas dentro tem a termodinâmica e dentro também tem conteúdo de equilíbrio químico, tá? Dentro do conteúdo específico das pilhas, tá? Então a gente vai estudar esses conteúdos aí em paralelo com as pilhas, tá? Só que antes de irmos para esse conteúdo que eu acabei de falar para vocês, que as pilhas contêm, nós precisamos logo entender os fundamentos do funcionamento de uma pilha, né? De uma pilha aqui da eletroquímica. Precisamos entender tudo. O funcionamento, os termos envolvidos, os conceitos, a questão dos elétrons, para onde que eles vão, para onde que eles vêm, para onde que eles estão indo, para onde que eles, quem está recebendo, quem está doando, esse tipo de coisa, tá? No geral, né, os nossos sistemas eletroquímicos, a gente tem, eles são definidos como sendo constituído de meia reações e constituído também de eletrodos. Aí vocês vão lembrar na aula passada, né, no esquema da pilha que eu mostrei para vocês. A gente tinha dois beckers, né? Nesses beckers, eu tinha dois eletrodos submersos nas soluções, e esses eletrodos são barras metálicas, né? São barras de metais qualquer, pode ser zinco, cobre, magnésio, metais normais, corriqueiros que a gente conhece, tá? Então, uma pilha é constituída disso, de eletrodos, de soluções, e em cada compartimento da pilha a gente tem reações específicas, que na verdade a gente chama de meia reações. Aí quando eu junto uma meia reação que tem dentro de um compartimento da pilha com a meia reação de outro compartimento e faço essa somatória, eu vou ter a reação global da pilha, tá? E aí por isso que a gente teve que aprender a fazer balanceamento, porque mais na frente é necessário às vezes fazer balanceamento dessas equações redox, tá? Então aqui existe um ponto fundamental, gente, ó. Que ponto fundamental é esse? Em uma reação redox, então reação redox eu estou querendo dizer o quê? Que é uma reação de redução e uma de oxidação. Então redox é só a sigla, tá? Em uma reação redox, ela geralmente ela é expressa como uma diferença de duas meia-reações de redução, tá? E aí cada uma define um par redox. Então já já a gente vai ver o que de fato esse texto aqui está querendo falar para a gente, tá? Deixa só eu pular aqui. Tá, então vamos lá. Deixa eu só voltar, tá? Então, gente, ó, para a gente tentar entender tudo o que está acontecendo. Eu tenho nessa figurinha que está aqui no canto inferior esquerdo, né? Canto inferior esquerdo, eu tenho a figurinha bem genérica de um funcionamento de uma pilha. Então, é uma figura bem representativa do funcionamento de uma pilha, né? Então, aqui vocês estão percebendo que eu tenho as soluções, né? Eu tenho as soluções, tenho os meus eletrodos mergulhados nas soluções, né? E aqui eu estou mostrando para vocês o fluxo de elétrons. Então, os elétrons, olha, estão saindo do eletrodo negativo, que é o anodo, ou ânodo, eles estão migrando para o eletrodo positivo, que é o cátodo, que tem um sinalzinho positivo. Lembrando que esse sinal positivo e negativo, gente, é os polos da pilha. Todo mundo que já pegou uma pilha, pelo menos as pilhas mais antigas, não sei se as novas têm, daqui a pouco eu posso até pegar ali para ver. As pilhas, elas geralmente têm um sinal de mais e de menos dentro da pilha, que a gente conhece, né?
Então, esse sinal de mais e de menos são os polos. E aí, alguém deve perguntar, professor, mas por que o sinal é de mais e de menos? Né? Eles significam o quê, do ponto de vista da química? Do ponto de vista da química, significa o seguinte: os elétrons, eles sempre saem do eletrodo negativo, o ânodo, e vai para o cátodo, que é o eletrodo positivo. Então, esse negativo aqui, gente, é para indicar que eu estou tendo perda de elétrons. É só para indicar isso. Já o sinal positivo é para indicar aqui que esse eletrodo está ganhando elétrons, está tendo um ganho de elétrons. Então, esses sinais são somente para me dizer de onde que está saindo elétrons e de para onde que estão indo elétrons. Então, os polos das pilhas, eles servem para indicar isso, tá? Lembrando de novo, no ânodo, que é o eletrodo negativo, é onde acontece o quê? É onde acontece a oxidação, ou seja, é onde está ocorrendo a perda de elétrons ou a liberação de elétrons. Já no cátodo, tá? Que é o meu eletrodo positivo, é onde acontecem as reações de redução. Por que é redução? Porque esse cátodo aqui é o eletrodo que ganha elétrons, tá? É o eletrodo que ganha elétrons, então ele está sofrendo redução. Então, sempre lembrando, numa pilha, quando ela está em perfeito funcionamento, a gente tem aquilo que a gente chama de, que eu vou falar para vocês, a gente tem aquilo que a gente chama de par redox, ou seja, uma espécie vai estar oxidando e outra espécie vai estar reduzindo, tá? Então, numa pilha, a gente vai ter isso, tá? Outra informação importante. Essas pilhas, no geral, eu falei para vocês, ontem eu estava explicando para vocês, por que que os elétrons ele saem lá naquele caso do zinco e ia para o cobre, né, naquela pilha de ontem. E eu fiquei explicando, eu fiquei perguntando para vocês, por que que é assim? Que os elétrons saem do zinco e vai para o cobre e não é o inverso, do cobre para o zinco. E eu falei para vocês que a explicação disso era com base no potencial elétrico, tá? E aí eu comparei lá naquela figurinha com a cachoeira, né? Que sempre a água ela percorre de regiões de alta energia potencial para regiões de baixa energia potencial, uma tendência natural. E aí aqui na eletroquímica também, os metais eles possuem um potencial, tá? Um potencial que a gente vai chamar de potencial eletroquímico. E aí a tendência natural é dos elétrons saírem de regiões que têm um alto, né? De regiões que têm um alto potencial elétrico para regiões que têm um baixo potencial elétrico, tá? Então a gente vai ver essa tendência aí, tá? E aí o mais interessante, gente, ó, isso aqui é muito importante que a gente precisa entender isso. Aí dentro da eletroquímica a gente tem tanto potenciais de oxidação, né? A gente vai ter tantos potenciais de oxidação quanto potenciais de redução. No entanto, para não ter confusão de ficar usando um potencial de um tipo e potencial de outro, e aí você ficar comparando coisas diferentes, convencionou-se na química a utilizar-se de maneira padrão, ou pelo menos mais padrão, digamos assim, se aqui existe esse termo mais padrão, convencionou-se a usar sempre o potencial de redução como referência, tá? Para as nossas medidas. Então, um guia que vai me servir, tá? Para me comparar se uma espécie vai estar sofrendo, vai estar doando ou recebendo elétrons, vai ser através do potencial de redução. Então, esse potencial de redução, gente, vai ser o meu parâmetro que eu vou sempre utilizar para prever para onde que vai migrar os elétrons em uma pilha ou uma reação redox. E aí, mais na frente, eu vou mostrar uma tabelinha que existe as medidas de potencial padrão de redução, que vai ser ela que vai ajudar a comparar, tá? E aí aqui, ó, vocês vão entender que faz todo sentido o que eu vou falar aqui agora, ó. Numa pilha, o cátodo, que é o meu compartimento que sofre redução, como vocês sabem, o cátodo é quem vai receber o elétron, né? Então, o cátodo, que é o meu compartimento que vai sofrer redução, ele sempre tem um potencial de redução mais elevado que o ânodo, tá? Então, o potencial de redução do cátodo, ele é mais elevado que o ânodo. Então, quem que é o potencial de redução, gente? É a minha capacidade de sofrer o processo de redução. Então, se o cátodo tem um potencial de redução mais elevado, né? Se o cátodo tem um potencial de redução mais elevado que o ânodo, consequentemente, vai ser um cátodo que vai sofrer a redução. Então, o cátodo, ele tende a sofrer redução, ele tende a receber elétrons. Então, lá naquele caso específico de ontem, daquela pilha que eu falei para vocês, do zinco e do cobre,
O cobre, ele é um eletrodo, tá? O compartimento do cobre, o eletrodo cobre, ele tem um potencial de redução mais elevado que o zinco. Então, se ele tem um potencial de redução mais elevado que o zinco, ele tende a sofrer a redução. Então, é por isso que o zinco, naquele sistema que foi montado, ele tende a receber elétrons. Por quê? Já que ele tende a sofrer redução, ele tem um potencial maior, então ele tende a receber os elétrons. Então, é por isso que os elétrons migram do eletrodo de zinco para o eletrodo de cobre, por conta dessa diferença de potencial. E aí, lá na frente, a gente vai aprender a calcular as diferenças de potenciais de uma pilha. Porque, no geral, do ponto de vista quantitativo, o que a gente calcula na pilha? Assim, no início. É a diferença de potencial, que é aquelas medidas que aparecem no voltímetro, quando eu faço um sistema de uma pilha. Então, aquela diferença que aparece no voltímetro, que está medindo a corrente, aquilo nada mais é do que uma diferença de potencial. E ela aparece por quê? Porque existe uma diferença de potencial, obviamente. E ele vai aparecer no voltímetro por conta do fluxo de elétrons que vai estar percorrendo ali, tá? Então, é importante que vocês entendam isso. Agora eu vou parar aqui, gente, e vou voltar aqui na tela. Eu vou perguntar para vocês. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, gente? Deu para entender? Me digam aí. Sim, professor. E aí, Sara, conseguiu entender? Eduardo, Daiane? Meu áudio tá ruim assim, professor? Não, Carlos, deu para escutar. Você conseguiu entender, né? Sim, é porque aqui chiou. Não, tranquilo. Quero saber dos outros aí também. Daiane disse que entendeu. Eduardo. Então vamos lá. Tranquilo, Sara? Então vamos lá. Então deixa eu voltar aqui. Então, gente, ó, essa migração de elétrons é por conta do potencial eletroquímico que existe. E aí, essa diferença de potencial vai fazer com que os elétrons migrem de um canto para outro. E como é que eu estou olhando especificamente de potencial eletroquímico, então aquela espécie que vai se reduzir, obviamente, como eu estou olhando só potencial de redução, obviamente ela vai ter um potencial de redução mais elevado do que a espécie que vai se oxidar, tá? Então, é interessante que a gente consiga entender isso. Aqui nesse slide aqui, gente, vai ser bem rápido, eu vou mostrar para vocês os tipos de pilhas que nós iremos estudar aqui. Ó, o primeiro tipo de pilha que nós iremos estudar são as pilhas que são constituídas de eletrodos mergulhados em eletrólitos diferentes. O que são eletrólitos diferentes? São soluções aquosas, tá? São soluções aquosas, ou seja, aquela pilha que eu mostrei na aula passada, né, na aula de ontem, que eu tinha dois eletrodos diferentes, mergulhados em soluções diferentes, ali é o primeiro tipo de pilha que a gente vai estudar. E aí a pilha mais famosa que a gente tem é a pilha de Daniel, tá? Que aparece inclusive em livros de ensino médio e aparece também nos livros de química do ensino superior. Tá? É a pilha mais básica que tem, que a gente vai estudar. Então aqui eu tenho dois eletrólitos diferentes, ou seja, duas soluções diferentes, né? Uma de sulfato de zinco e de cobre de zinco e uma de sulfato de cobre, que é justamente aquela pilha que estudamos ontem. E eu tenho dois eletrodos mergulhados. E aqui tem um fluxo de elétrons, tudo certinho, tudo aquilo que a gente já viu ontem. Então, essa pilha aqui é a pilha mais didática possível para a gente ensinar eletroquímica, que é a pilha de Daniel, que é mais fácil de se entender. Então, a gente vai abordar ela mais na frente, tá? Nós temos também uma pilha, gente, chamada pilha de concentração. O que é as pilhas de concentração? Nós utilizamos o mesmo eletrólito, ou seja, utiliza a mesma solução, porém com concentrações diferentes. Então, quer dizer que somente a diferença de concentração aqui dos dois eletrólitos já vai me gerar uma energia, tá? Uma energia elétrica, digamos assim, que é a nossa diferença de potencial. Então, mesmo eu tendo os mesmos eletrodos e as mesmas soluções, porém com concentrações diferentes, já vai me gerar energia. A gente chama isso de pilha de concentração, tá? Agora, voltando aqui para a nossa pilha padrão, que eu vou chamar aqui a pilha de Daniel, né? Que a gente vai estudar ela aqui. Ela é interessante porque ela é constituída daquilo que a gente chama de par redox. Então, eu tenho um compartimento espécies que vão sofrer redução e tem no outro compartimento espécies que vão sofrer oxidação, tá? Então é interessante que vocês entendam isso.
Então, por exemplo, quando eu olho para o par redox aqui da minha pilha de Daniel, eu tenho, primeiro par redox, eu tenho cobre 2 barra cobre, e tenho aqui embaixo zinco 2 barra zinco, tá? Então, eu tenho os dois pares redox aqui, ou seja, as duas espécies que vão estar sofrendo os processos de redução e oxidação, respectivamente, tá? Então, é importante que vocês entendam isso. Então, vamos lá, ó. Eu vou olhar aqui só para o cobre. Quando eu falo aqui de cobre 2 quando eu falo de cobre 2 aqui no meu par redox do cobre, quer dizer o quê? Que é esse cobre que está aqui em solução, tá? Que é o cobre 2 tá? Então, o cobre aqui em solução é o cobre 2 E quando eu falo em cobre sozinho aqui, é o cobre metálico mesmo, o cobre sólido, que é justamente o cobre aqui que constitui meu eletrodo, tá? Então, o par redox, dentro aqui do meu compartimento da pilha, são essas duas espécies. Quando eu vou para o zinco, tem o mesmo esquema. O zinco 2 que é o zinco aqui da solução, né? Zinco 2 que é o zinco da solução. E eu tenho também o meu zinco metálico, que é o zinco aqui do meu próprio eletrodo, tá? Então, o par redox, né? Os pares redox que estão dentro aqui da minha pilha, são esses pares que constitui cada compartimento da pilha, tá? E aqui estou mostrando de novo, ó, fluxo de elétrons saindo do zinco, né? O sentido do fluxo de elétrons aqui, ó, saindo do zinco, indo para o cobre. Tem o voltímetro aqui para medir a corrente elétrica que está passando por aqui, né? Tem aqui a minha solução também, que eu falei para vocês, que é a ponte salina, que é justamente para manter a neutralidade da solução. Então, os íons, eles migram para a solução à medida que vai tendo deficiência de carga. Então, isso aqui tudo que a gente já acabou comentando ontem, tá? Então, vocês precisam entender, gente, o esquema geral do funcionamento de uma pilha. Então, por que essa pilha, gente, vai gerar corrente elétrica, vai gerar eletricidade? Por conta do fluxo de elétrons. Mas por que existe o fluxo de elétrons, professor? Porque eu tenho, gente, eletrodos que são bons condutores. Os eletrodos aqui são barras de metais, são barras metálicas, que são bons condutores. Eu tenho eles mergulhados em soluções eletrolíticas. O que são soluções eletrolíticas? São soluções que conduzem eletricidade devido à presença de cargas elétricas, ou seja, devido à presença de espécies carregadas que são os íons. E aí, quando eu mergulho, olha a lógica disso, quando eu mergulho essas duas placas metálicas, tanto de zinco quanto de cobre, em soluções eletrolíticas, o que vai acontecer? Vai ter uma espécie, não, vai ter um fluxo de elétrons aqui, tá? Dessas soluções, de uma solução para outra, digamos assim. E aí, esses meus eletrodos aqui, eles vão ser os condutores, e eles também têm elétrons, porque são ligações metálicas, né? E aí, esse fluxo de elétrons, de um canto para outro, é que vai fazer o aparecimento da corrente elétrica, tá? Então, é por isso que a gente fala assim, uma pilha é uma reação química que produz eletricidade. A gente falou isso bem no começo da aula. E aí a pessoa deve ficar pensando, poxa, mas como é que uma reação química produz eletricidade? Então, a explicação está aqui. Eu tenho elétrons saindo de um compartimento e migrando para outro. E aí, esse fluxo de elétrons faz aparecer aquilo que a gente chama de corrente. E essa corrente eu consigo medir através do voltímetro, né? Consigo medir essa corrente elétrica. E aí alguém vai perguntar também, professor, mas por que existe esse fluxo de elétrons que você está falando? Em virtude da minha diferença de potencial eletroquímico das duas espécies, tá? Tanto aqui do zinco quanto do cobre. Então, em virtude dessa diferença de potencial, é que vai haver esse fluxo de elétrons. Deixa eu perguntar, gente. Deu para entender, pessoal, o contexto geral de funcionamento de uma pilha? O porquê que uma pilha funciona e gera eletricidade? Deu para entender, gente? Sim, professor. Professor, quando uma pilha acaba, é o que, na verdade, foi o que aconteceu. As placas acabou, foi? Não. Uma pilha, ela vai descarregar, mais na frente a gente vai ver isso. Uma pilha vai descarregar quando ela entrar em equilíbrio. Quando ela entrar em equilíbrio, ela vai descarregar, tá? Então, isso aí a gente vai ver mais na frente, tá? Então, não existe muito essa história de achar que os elétrons acabaram. Não, os elétrons, o fluxo de elétrons,
ele continua. No entanto, vai ter uma hora que a minha reação química aqui, ela vai entrar em equilíbrio. Ou seja, eu vou ter mais ou menos eu vou ter ainda a passagem de elétrons, né? Só que a migração de íons e a própria passagem de elétrons, elas vão ter velocidades iguais quando a gente tiver um equilíbrio químico, digamos assim. E aí a gente vai ter o fenômeno que a pilha descarregou, tá? Então mais na frente a gente vai ver isso, tá? Essa questão de uma pilha descarregar já tem a ver mais com um passo que a gente vai ver mais na frente, que está relacionado com equilíbrio. Ei, vocês estão falando aqui no chat que tem um jacaré, que história é essa? Isso, mas as baterias, né? Cadê? Mas a bateria é recarregável. A pilha também é recarregável, né? Vocês nunca viram não carregador de pilha? Botar na tomada as pilhazinhas, ela começa a carregar? Ninguém nunca viu, não? Então, como que funciona isso? Professor, Vocês já estão com a pergunta lá na frente. é mito, é verdade. Se a gente colocar a pilha na geladeira, ela carrega mais um pouquinho. Não, isso aí é mito. Isso aí é mito. Então, o que que acontece? A pilha, ela é recarregável sim. Então, o que acontece? Quando atingir o equilíbrio, a gente vai meio que, sei lá, forçar, né? Vai colocar, digamos assim, a pilha no carregador, ou a bateria no carregador, então vou jogar energia elétrica, então vou perturbar aquele meu equilíbrio que já tinha sido estabelecido. E aí, o que vai acontecer? Então, a pilha, depois que eu perturbei a pilha, eu saí do equilíbrio, obviamente, então a pilha vai começar a funcionar de novo. Ela vai ganhar, digamos assim, uma carga por conta dessa saída do estado de equilíbrio. Então, quando ela sai desse estado de equilíbrio, volta novamente o fluxo de elétrons, esse tipo de coisa, e aí a pilha volta a funcionar, tá? E aí, quando eu falar de bateria, gente, estou falando de pilhas também, mesma coisa. A diferença é que baterias são várias pilhas agrupadas, né? Dentro de um sistema. Tá? Mas a ideia, ela segue sendo sempre a mesma. Beleza, gente? Deu para entender aí, pessoal? Ó, gente, existe também, ó, dentro da pilha, isso aqui é uma coisa que eu vou pular bem rápido, depois a gente vai comentar isso aqui também. Existe dentro da pilha, além do potencial que a gente mede aqui no voltímetro, que ele já é relacionado pelo fluxo de elétrons, existe também um potencial aqui atribuído a essa passagem dos íons, que estão aqui nessa ponte salina, que é esse tubo aqui, ó. Existe a passagem desses íons aqui, gente, também gera uma diferença de potencial, que a gente chama potenciais de junção líquida. Só que eles são tão pequenos, né? Eles são da ordem de 1 a 2 milivolts, né? São tão pequenos e relevantes aqui para as nossas medidas, que eles também, além de serem pequenos, eles acabam se cancelando, porque eles são potenciais que existem nos dois compartimentos. Então, eles não vão ter influência quantitativa para os nossos cálculos de potenciais de pilha que a gente vai ver mais na frente. Só que é importante a gente fazermos o comentário, porque de fato existem esses potenciais de junção líquida, eles existem, só que são pequenos e eles acabam se cancelando. Então, por que eles existem? Porque eu tenho aqui, gente, eu tenho cargas elétricas em diferentes ambientes, tá? Então, aqui eu tenho cargas elétricas na solução, proveniente dos meus íons, e tenho cargas elétricas também aqui do meu tubo em U, que é uma espécie de íons, que, por exemplo, que é o nitrato de amônio, eles estão em forma de gel. E à medida que eles forem pingando, passando por uma camada porosa aqui, como se fosse uma osmose, vai gerando uma diferença de potencial também. Só que esses potenciais são bem pequenos para serem levados em consideração nos cálculos eletroquímicos, tá? Outra informação importante, gente, a respeito das pilhas, você já deve estar pensando assim, professor, então quer dizer que toda vez que eu for representar uma pilha, eu tenho que fazer esse desenho todo aí, que está aí na tela, está sendo mostrado na tela de vocês? Não. Geralmente existe um esquema que nós usamos para representar as pilhas, que a gente chama de diagrama das pilhas ou diagramas das células, tá? Então, uma pilha, ela é constituída de células, tá? Então, cada compartimento aqui eu chamo de células, tá? Células eletroquímicas.
tá? E aí o sistema geral é uma pilha. E aí existe um diagrama, que é uma notação para escrever a pilha. Então, eu quero que vocês olhem aqui, gente, ó. Eu quero que vocês olhem para essa figura aqui, para essa figura que está aparecendo aí na tela de vocês e comparem com a pilha que está aqui na tela de vocês. O que vocês conseguem interpretar dessa notação aí? Vocês acham que essa notação tem os elementos que constituem a pilha? Vejam aí. Vejam se vocês conseguem concordar, se essa notação tem os mesmos elementos que compõem a pilha. O que vocês acham? O sulfato de zinco representa o zinco 2+. Isso. Ó, eu vou explicar como que a gente interpreta esse esquema de uma pilha. Então, eu quero que vocês entendam que esse desenho que está aqui para vocês, da pilha completa, ele é representado por esse diagrama. Então, ambos querem dizer a mesma coisa do ponto de vista da química, tá? Então, primeira informação. Aqui no extremo, eu tenho zinco sólido, no extremo esquerdo, e no extremo direito, eu tenho cobre 2+. Que espécies são essas dentro da pilha? O que elas são dentro da pilha? O que vocês acham? Tem um nome técnico para isso que eu já comentei. São quem? O que, professor? O zinco e o cobre? Dentro da pilha, o zinco sólido e o cobre sólido, eles são quem dentro de uma pilha? O nome disso aqui dentro de uma pilha, que eu já tinha comentado, são quem? Sara colocou no chat ânodo e cátodo. De certa forma, são. É o ânodo e o cátodo. Só que eu queria outro nome. Isso aqui, gente, são os dois eletrodos. Vocês estão lembrando? Ó, essas espécies sólidas aqui mergulhadas não são as barras metálicas? Eu chamo isso de eletrodos. Então, nas pontas aqui da minha anotação, eu coloco sempre os eletrodos. Então, o eletrodo de zinco e o eletrodo de cobre, tá? Que de fato a gente vai já chegar no ponto que é o ânodo e o cátodo já já, tá? E aqui no meio, gente, eu tenho quem aqui nesse meio? Ó? Quem são essas espécies aqui do meio? Tá fácil, hein? Eu prefiro que vocês abram o microfone, que eu não estou acompanhando o chat, não, hein, gente? Falem aí. É as soluções É eletrólise? as soluções. Então, não tem. É porque vocês estão achando que é uma coisa difícil, não é. Então, na notação, na minha ponta, eu tenho os eletrodos, e aqui no meio, gente, eu tenho as soluções. Então, se eu tenho eletrodos mergulhados em soluções, então a notação da pilha já leva em consideração isso. Nas pontas tem os eletrodos, e no meio eu tenho as soluções. Aí alguém já vai perguntar assim, professor, e essa barra que tem aí? Essa primeira barra, é só para separar as espécies? Essas barras, elas são indicadas para indicar, são indicadas para indicar, elas são inseridas aqui para indicar uma diferença de interface, ou seja, uma diferença de estado físico. Por exemplo, eu tenho um sólido, aí eu tenho uma interface e tenho zinco aquoso. Ou seja, é para indicar que eu tenho uma diferença de interface. O zinco ele é sólido e a minha solução é o quê? É aquosa. Então, eu tenho duas espécies com interface diferente. Então, essas barras verticais aqui é para indicar uma diferença de interface. Tá? O zinco está mergulhado numa solução. Então, essa barra vertical é para indicar isso, tá? Outra coisa, essas duas barras verticais que tem aqui, gente, ó, bem no meio, é para indicar essa ponte salina, tá? Que é a minha espécie iônica utilizada para neutralizar a minha pilha, tá? Então, essas duas barras que aparecem aqui, gente, é para indicar a minha ponte salina, que também eu tenho aqui outro tipo de interface, tá? Eu tenho outro tipo de interface. Ou seja, aqui eu tenho sólido, né? Eu tenho sólido, que os eletrodos, a solução é aquosa, né? Que está na fase líquida, e tenho
esses eletrodos, eu tenho esse tubo aqui U, na qual os íons aqui estão na fase gel, digamos assim, estão em forma de gel. Tá? Então, essas duas barras aqui é para indicar também outra mudança de interface. Tá? Aí eu tenho a solução de sulfato de cobre, de novo aqui. Aí tenho outra barra vertical, que é essa, estou riscando aqui, para indicar de novo a mudança de interface em relação ao cobre sólido. Tá, gente? Então, quero que vocês entendam que a anotação da pilha, vocês vão ver isso aqui nos livros, em vários lugares, que a anotação da pilha, ela tem toda uma lógica por trás, tá? Que é para indicar os constituintes da pilha e as suas diferentes interfaces. Outra informação importante, o ânodo de uma pilha, na notação padrão, segundo a IUPAC, né, que é a nossa Organização Mundial da Química aí, pura e aplicada e tal, ela que normaliza as notações dentro da química, para ficar uma coisa bagunçada, ela estabelece que o ânodo, ele sempre é escrito na pilha do lado esquerdo. Porque alguém poderia já falar assim, professor, por que você não começou a escrever o cobre do lado esquerdo e o zinco do lado direito? Por que ele está escrito dessa maneira que aparece aqui na minha tela? Porque existe uma convenção internacional, estabeleceu-se uma convenção, ou seja, uma padronização, na qual eu escrevo sempre o ânodo, tá? Ou seja, o meu eletrodo, né, que sofre a oxidação, sempre do lado esquerdo, tá? Então, essa anotação padrão. Então, vocês vão ver sempre isso. Quando vocês estiverem estudando as pilhas, ou fazendo alguma questão, ou vendo algum artigo relacionado à eletroquímica, então vocês vão ver sempre essa notação, vocês vão ver sempre essa notação, tá? Pessoal, deu para entender, gente, essa parte aqui? Tá tranquilo? Alguma dúvida? Alguma coisa? Deixa eu sair daqui para ver se vocês estão escrevendo alguma coisa. Deu para entender aí, gente? Sim, professor. Entendeu aí, Eduardo? Daiane, Sara. Professor, Fala aí. é possível a gente levar um choque de uma pilha? Rapaz, cara, é possível, só que geralmente esses potenciais aqui, dessas pilhas, eles são muito fracos, entendeu? Então, dependendo da pilha, da intensidade da pilha, da voltagem, dá um choquezinho, mas geralmente são pequenos, sabe? São pequenos. Por que que são pequenos? Porque daqui a pouco a gente vai medir a diferença de potencial das pilhas. Vocês vão ver que os potenciais são bem pequenos. Então, não vai ter diferença absurda, assim, do ponto de vista de sensação. Poxa, peguei um choque absurdo aqui de uma pilha. Entendeu? Acaba que vai existir a passagem de corrente para a tua pele, para o teu dedo, por exemplo. Só que é tão pequeno, geralmente, das pilhas que a gente conhece, que vai passar meio que imperceptível. Você não vai ter a sensação, poxa, peguei um choque. Entendeu? Tá passando a corrente ali para o teu corpo, mas é tão pequeno o valor de potencial dessa corrente que acaba passando de maneira imperceptível, tá? Então vamos lá. Seguindo aqui o nosso esquema de notação das pilhas, vocês sabem, né, que dentro da pilha a gente tem uma reação, tá? Então no compartimento eu já falei para vocês, existe a reoxidação, no outro compartimento existe a redução. E aí quando eu somo essas semi-reações, lá parecido com aquele esquema que eu montei lá dos desbalanceamentos, quando eu somo, eu vou ter uma reação global, né? Então existe dentro da pilha uma reação global. Porém, essa reação global pode ser dividida em semi-reações, tá? Deixa eu ver aqui. E agora a gente vai entrar num processo aqui meio complicado, gente, que isso aqui causa muita confusão nos alunos em todo mundo, que é o esquema de notação. Ou seja, existe dentro das pilhas um esquema de padronização. Já começou aqui que eu falei para vocês, ó, na notação da pilha, na notação, né, na notação específica da pilha, eu falei que o eletrodo que é escrito aqui do lado esquerdo é sempre o ânodo, tá? E numa reação de uma pilha, no modo geral,
a gente sempre admite, né, por conta da padronização, que o eletrodo da direita é o cátodo, que é onde sofre redução. Então, sempre lembrando, sempre esquerda está associado ao ânodo, ou seja, esquerda está associado à oxidação e direita vai estar sempre associado à redução. Professor, mas por que é assim? Como eu falei para vocês, é uma convenção internacional. É uma convenção que existe dentro da química. Porque tu imagina, se cada país começa a trabalhar com notação de pilha diferente, aí o cara publica um artigo aqui de um jeito, ou faz um trabalho científico aqui de um jeito, manda para uma revista, aí tem um revisor de outro país, que no país dele a notação já é diferente, aí ele vai dizer que o trabalho está errado, aí começa a ter um monte de confusão dentro da química, né? Então, para não ter esse tipo de confusão, convencionou-se que as notações das pilhas iriam seguir essa sistemática. Tudo que for associado, tudo que estiver ao lado direito de uma pilha vai ser cátodo, ou seja, vai estar associado à redução, e tudo que estiver ao lado esquerdo vai ser relacionado ao ânodo, que vai estar relacionado com oxidação. Deu para entender, pessoal? Isso daí? Entenderam aí, gente? Deixa eu voltar para cá. Então, vamos voltar aqui de novo para o slide, ó. Tá? Cadê? Tá. Então, ó, na hora que eu olhar para essa pilha, que está aqui na tela de vocês, ó, eu olho para esse compartimento aqui da esquerda, ó. Olhei para o compartimento da esquerda. Já vou saber que aqui vai estar acontecendo oxidação. Olhei para o compartimento da direita. Já vou saber, já vou ter certeza que aqui vai estar envolvido fenômeno de redução. Tá? Então, só olhando para a notação da pilha, eu já vou saber quais fenômenos vão estar envolvidos, tá? Por conta dessa padronização universal, tá? Então, beleza. Aqui, gente, ó, dentro das pilhas existe, como eu falei, as semi-reações, tá? Então, no eletrodo da direita, vai acontecer quem? A minha reação de redução do cobre, tá? Já que no eletrodo da direita ocorre redução, né? Então, no eletrodo da direita vai ocorrer a minha reação de redução do cobre. No meu eletrodo da esquerda, vai ter a minha reação de oxidação do zinco. Reação de oxidação do zinco. Infelizmente, gente, isso aqui, gente, ó, eu vou até apagar isso aqui, não está errado, só que vai deixar vocês confusos. Então, eu vou escrever da maneira correta aqui, ó. É zinco, tá? Zinco, formando zinco, 2 mais, zinco, formando 5, 2 mais, tá? Mais 2 elétrons, tá? Então, isso aqui é só para representar que na minha reação aqui de cima, eu tenho o processo de redução do cobre, que é o fenômeno que acontece no eletrodo da direita, né? E na minha reação aqui de baixo, eu tenho uma reação de oxidação, né? Que é o zinco zero saindo para zinco 2 mais, liberando 2 elétrons, que é a minha reação que acontece lá no eletrodo da esquerda, tá? Então, aqui, o que eu estou fazendo isso aqui, gente? É só para representar as semi-reações. Então, estou só mostrando a semi-reação que acontece no eletrodo da direita e a semi-reação que acontece no eletrodo da esquerda. Inclusive, eu acabei de cometer um erro. Deixa eu só apagar isso aqui de novo, porque minha letra está horrível. Porque dentro do próprio slide, eu tinha acabado de escrever isso, mas me esqueci. Dentro do próprio slide, eu já acabo comentando o que eu preciso fazer com essa equação aqui de baixo, que é inverter. Por quê? Porque do jeito que ela está escrita aqui, gente, ela está representando uma reação de redução. Só que o zinco, ele não está sofrendo redução, ele está sofrendo oxidação. Então, essa reação aqui de baixo, o que eu preciso fazer com ela? Eu preciso inverter para ela poder representar o fenômeno correto que de fato está acontecendo, que é uma oxidação. Então, sempre lembrando, toda vez que os elétrons estiverem nos lados dos reagentes, é porque ele está indicando uma redução. Toda vez que os elétrons estiverem do lado dos produtos, ele está representando uma oxidação, tá? Então, eu já sei que o zinco sofre oxidação.
Só que a reação aqui do zinco, ela está escrita de maneira errada. Ela está mostrando que o zinco sofre redução. Então, como que eu vou resolver isso? É só inverter a reação, não tem problema. Então, só faz inverter, tá? Aí alguém deve perguntar assim, professor, aí já tem as duas semi-reações que o senhor falou, do eletrodo positivo e do eletrodo negativo, que é o eletrodo para a direita e para a esquerda. E qual que vai ser a reação global da pilha? Se a pergunta fosse essa, qual que seria a reação global da pilha? A reação global da pilha é simples. Basta eu somar as duas semi-reações. Basta eu fazer a soma. Então, aqui eu vou somar. Quando eu faço essa soma aqui, gente, eu tenho aquilo que eu chamo de reação global da pilha. Então, o funcionamento dessa pilha aqui, ele é regido por conta, tá? Ele é guiado por conta dessa reação química que está acontecendo aqui, que é a reação global da pilha. Então, o que essa reação aqui está mostrando? Que o cobre 2 aquoso, quando ele é adicionado com zinco 2 ou seja, quando eu adiciono zinco 2 ao cobre 2 aquoso, vai formar o cobre sólido e também vai formar o zinco 2 aquoso. Então, percebe que eu só fiz somagem, as duas equações. Lembrando que essa equação aqui de baixo eu fiz a inversão. Então, percebe, ó, zinco 2 aqui nela está aparecendo nos reagentes. Lá já aparece nos produtos. Por quê? Porque eu fiz a inversão. O zinco sólido está aqui nos produtos, ó. E aqui embaixo aparecem os reagentes. Então, eu conservei a equação de cima e fiz a inversão da de baixo. Por que eu fiz a inversão? Porque ela precisa representar uma equação de oxidação. E do jeito que ela está escrita aqui, está errado. Então, faço só inverter e depois faço a somatória, tá? Então, aqui embaixo, eu tenho aquilo que a gente chama de reação global da pilha. Então, toda vez que vocês verem uma reação global de uma pilha, você já deve ter na mente que ali eu posso dividir ela em semi-reações. Uma semi-reação de redução e uma semi-reação de oxidação. E cada uma dessas semi-reações irá acontecer num compartimento específico da pilha. Beleza, gente? Deu para entender aí, gente? Todo mundo? Deixa eu ver o negócio aqui, só um minuto. Deixa eu voltar aqui no chat. Beleza, então vamos lá. Alguma dúvida, gente? Pode passar para frente? Pode? Tá. Ó, gente, agora é o seguinte. Nós iremos fazer aqui a leitura com muita calma desse trecho aqui de baixo que eu estou marcando para vocês aqui, ó. Vamos fazer a leitura e vamos entender o que de fato esse trecho aqui está dizendo a respeito das pilhas, a gente poder entender o funcionamento da pilha. Já vai estar bem relacionado com tudo que eu falei, mas vamos fazer a leitura aqui. Vamos lá, ó. Quero que vocês entendam isso, para vocês poderem entender o funcionamento de uma pilha. Vamos lá. O fato de os elétrons fluírem do ânodo para o cátodo significa que há uma diferença de potencial entre os eletrodos. Lembrando que eu já falei isso daqui desde a aula passada, tá? E hoje eu falei de novo. Então, por que os elétrons fluem de um canto para outro? Porque existe uma diferença de potencial entre os eletrodos. Aqui no nosso conteúdo de eletroquímica, nós iremos denominar de força eletromotriz, que é a força que faz com que eu tenha esse movimento dos elétrons, tá? Ou alguns livros trazem isso também como diferença de potencial. A gente vai usar como força eletromotriz por enquanto. Depois a gente vai achar um termo mais correto, tá? Então, o que é essa força eletromotriz? É justamente essa diferença de potencial, tá? Alguns livros também chamam isso de FEM, tá? Chamam isso de FEM, que é uma abreviação também para força eletromotriz, né? O F aqui, o E aqui e o M aqui, tá? Então, eles usam essa abreviação de força eletromotriz como FEM, tá? Ou também é representado pelo E. Então, o E, que vocês vão ver muito aqui na química, esse Ezinho, ele é aquele que a gente chama de potencial elétrico, ou diferença de potencial elétrico. É representado por E, tá? Então, o E é essa grandeza eletroquímica que a gente vai estudar aqui bastante, que é a minha diferença de potencial, tá? Então, para a célula de Daniel, ou a pilha de Daniel, que essa está sendo mostrada aqui na tela de vocês, o valor de E vai ser igual a 1,04 volts. Então, a diferença de potencial é medida em volts.
e é medido com um equipamento chamado de voltímetro, né? Então, essa medida aqui da diferença de potencial da pilha de Daniel foi medida a 298 Kelvin, tá? Então, a gente já deve prever que a temperatura deve influenciar aqui nessa diferença de potencial, tá? Outra coisa, e também a gente tem nessa pilha aqui que as concentrações molares são iguais, tá? As concentrações molares são iguais, tanto de sulfato de cobre quanto de sulfato de zinco, tá? Então, gente, esse pequeno trecho, ele mostra o porquê que existe a diferença de potencial, que é a minha corrente elétrica gerada por uma reação química, por que que existe. E aqui no trecho, ele ainda dá para a gente o valor que foi calculado, que a gente vai aprender mais na frente. Então, ele forneceu para a gente o valor dessa diferença de potencial, que foi 1,04 volts, admitindo, foi medido na temperatura de 298 Kelvin, e também foi medido para concentrações molares iguais de sulfato de cobre e sulfato de zinco, tá? Então, esse trecho, ele mostrou para a gente isso. Sempre lembrando, os elétrons fluem do ânodo, que é onde ocorre a oxidação, tá? E vão lá para o cátodo, que é onde ocorre a redução, tá, gente? Então, vamos continuar aqui, gente. Deixa eu voltar aqui e perguntar um negócio para vocês. Pessoal, vocês estão conseguindo acompanhar, gente? Fala a verdade, tá tranquilo? Sim, professor. Tá, então vamos lá. Deixa eu perguntar aqui outra coisa para vocês. Pessoal, vocês já estudaram. Vocês já estudaram termodinâmica, termoquímica em química geral ou já estudaram isso em físico-química? Físico-química 2 ou um? Termodinâmica, termoquímica. Vocês lembram? Físico-química, né? Físico-química, todo mundo tá dizendo. Mas alguém estudou em química geral também? Termoquímica, termodinâmica? Em geral? Ou não lembro? Ai, que eu lembre, não. Vocês já estudaram entalpia padrão de formação, gente? Lá da termoquímica. Entalpia padrão de formação. Já, né? Já, mas eu não lembro. Vocês não lembram? A entalpia padrão de formação, gente, geralmente é fornecido para a gente em tabelas, tá? Ou seja, entalpia padrão de formação é uma entalpia de formação das moléculas, tá? E aí existem algumas entalpias de formação que são zero, que apresentam valores de zero. Como que são? Como assim valores de zero? Tá? Elas estão na condição padrão, né? Depende da temperatura, condição padrão, estado alotrópico, esse tipo de coisa. Então, dentro da química, a gente atribuiu que essas entalpias padrão de formação serão zero. E aí, todas as entalpias, elas são medidas em função dessas que são zero. Tá? Então, esse zero é meio que a minha referência. Outro exemplo, por que eu estou querendo falar isso aqui para vocês? Porque dentro da eletroquímica existe uma coisa bem similar. Vai ter uns eletrodos que eles recebem uma diferença de potencial igual a zero, padronização igual a zero. E aí os outros eletrodos serão medidos em função desses eletrodos. Então, todas as diferenças de potenciais que existem na eletroquímica, eles são medidas em relação a um eletrodo padrão de referência, que eu atribuo a esse eletrodo padrão de referência valor de zero. Aí tudo é medido em relação a esse que tem valor igual a zero. Tá? Alguém vai perguntar assim, professor, mas o valor de fato é zero? Não, mas a gente convencionou, a gente padronizou para ele ser o zero e os outros todos foram medidos em relação a esse. Eu já vou explicar para vocês. Por exemplo, você já deve ter ouvido falar, quem já ouviu falar aqui de cidades que têm altitude? Alguém já ouviu falar? Altitude. O que são cidades que têm altitude? Já. O que são cidades com altitude? São o quê? É o quê? É a altura da cidade em relação ao nível do mar. Pronto, exatamente. É a altura da cidade em relação ao nível do mar. Quando a cidade é ao nível do mar, a altitude dela é quantos? Vocês lembram? Zero. É zero, exatamente. Então, dentro da termoquímica e da eletroquímica, a gente vai fazer coisa similar.
eu vou pegar uma coisa, que é um eletrodo padrão, eu vou chamar que esse eletrodo padrão ele vai ser igual a zero, que é a minha padronização, e aí tudo vai ser medido em relação a esse zero. É igual a altitude. A altitude de uma cidade é medida em relação ao nível do mar, tá? Que é o zero. Então, por exemplo, São Paulo tem mais ou menos 700 metros acima do nível do mar, tá? Tem mais ou menos 750 metros a nível do mar, então ela tem uma altitude de 750 metros. Aí, La Paz, na Bolívia, ela tem também digamos que ela tem uma altura de 1.000 metros, então ela já tem uma altitude de 1.000 metros em relação a nível do mar, na qual a altitude é zero. Então eu pego um padrão ali, como referência, que é o nível do mar, vou atribuir a esse nível do mar altitude zero, e aí vou medir tudo em relação a esse valor zero. Ou seja, tudo que for mais alto do que esse zero vai ser a minha medida da altitude, comparando com zero. Tá? Lembrando que também a gente tem as condições aqui, medidas de altitude, admitindo também as condições de pressão, né? Como a Sara colocou aqui, um ATM. Né? Então, a gente vai estar sempre admitindo que a gente vai fazer as medidas aqui da altitude, admitindo que a gente vai estar sobre um ATM, tá? Mas é óbvio também que quando a gente sai para altitudes mais extremas, a gente vai ter também uma certa variação de pressão, né? Então, a pressão ela pode variar também, tá? Então, o que eu quero deixar claro para vocês? Que dentro da química, existem esses dois casos específicos em que eu faço medidas em relação a um padrão que eu estabeleci para ser o zero, para ser minha referência. Então, existe isso na termoquímica e vai existir isso aqui também na minha, aqui na eletroquímica, tá? Então, o que que vocês precisam entender, gente, aqui de cara? Que essa diferença de potencial, gente, o que que vocês vão entender aqui de cara? O que que vocês entendem isso imediatamente? Esse 1,104 aqui, gente, é uma diferença de potencial. Ou seja, um potencial de um eletrodo está mais alto do que o outro, que aí quando você mede a diferença vai dar 1,04. Então, esse 1,04 é um valor da diferença de potencial, tá? Só que para mim poder fazer essas diferenças de potenciais, tá? E aí, inclusive, existe várias tabelas, assim como existe a tabela para entalpia padrão de formação nos livros, nos artigos, nos handbooks, bancos de dados, também existem umas tabelas com potenciais eletroquímicos dessas espécies. E essas tabelas são confeccionadas a partir das medidas dos vários eletrodos em relação ao eletrodo padrão, que é o nosso eletrodo padrão de hidrogênio. Então tá aqui, ó. Então existe um eletrodo que a gente vai chamar ele de eletrodo padrão de hidrogênio, tá aqui a sigla dele, ó. Então ele vai ser o eletrodo padrão dentro da química, tá? Então eu quero que vocês entendam esse eletrodo como se ele fosse de fato uma pilha. Só que ele vai ser uma pilha bem esquisita e bem diferente. Por quê? Porque vai ser uma pilha na qual eu vou ter um eletrodo único mergulhado numa solução. Então o eletrodo está aqui, gente. Quem que é o eletrodo? É a platina, tá? Então o PTzinho aqui, ó, platina. Essa platina, gente, ela está mergulhada numa solução de HCl, que é o nosso ácido clorídrico. Então aqui a minha pilha ela é montada nesse seguinte esquema. Eu tenho uma solução de HCl, eu tenho platina mergulhada nessa solução de HCl. Percebam que aqui, gente, tem um tubo, tá? Eu tenho um tubo aqui dentro, tá? Eu tenho um tubo na qual o meu eletrodo de platina está dentro desse tubo. Esse tubo tem também uma coisa esquisita. Ele tem um orifício aqui, ó, tem um orifício onde eu estou riscando, que eu vou introduzir nesse orifício gás hidrogênio dentro desse orifício. Aí você já deve estar pensando assim, nossa, professor, isso aí é uma pilha, mas é uma pilha meio estranha. E de fato é uma pilha meio estranha, mas é o esquema que os químicos montaram para poder confeccionar aquilo que a gente chama de eletrodo padrão de hidrogênio. Então, lembrando, antes de explicar os fenômenos que acontecem aqui, eu quero que vocês entendam uma montagem experimental, tá? Então, a montagem experimental é essa. Eu tenho, digamos, um becker gigante, um becker relativamente grande. Eu tenho um tubo em U, e dentro desse tubo eu tenho pendurado, entre aspas, digamos assim, mas o nome não é esse, um eletrodo de platina mergulhado na solução. Que solução é essa? É uma solução de cloreto, é uma solução de HCl, né? Ácido clorídrico, tá? Dentro do meu tubo tem um orifício que eu irei injetar gás hidrogênio.
Então, percebam aqui, gente, ó, tá vendo as bolhas aqui, umas bolhas aqui dentro da solução? Essas coisinhas brancas aqui, né? Para representar, aqui é óbvio que é um desenho, né? Mas é para representar as bolhas. Essas bolhas aqui, gente, representa o gás hidrogênio que está sendo injetado aqui na minha solução. Então, estou injetando gás. Aí alguém já vai perguntar assim, professor, por que o nome disso é um eletrodo padrão de hidrogênio? Porque eu estou injetando hidrogênio aqui dentro desse meu sistema. Tá? Então, aqui a gente chama de eletrodo padrão de hidrogênio. Então, quais espécies químicas estão envolvidas aqui? Eu tenho a platina, que é o meu eletrodo, que é a minha peça metálica. Eu tenho o HCl, que é o ácido clorídrico, que é a minha solução na qual o eletrodo está mergulhado. E tenho também gás hidrogênio, que está sendo injetado no meu sistema. Então, tem esses três constituintes aqui. Tá? Então, quero que vocês entendam, pelo menos, o aparato experimental do meu eletrodo padrão de hidrogênio. Tá? Esse eletrodo padrão de hidrogênio, ele é muito interessante, gente. Por que ele é interessante? Ele é muito versátil. Ele vai poder funcionar tanto como ânodo, ou seja, como um eletrodo que sofre oxidação, ele também vai funcionar como cátodo. Então, o eletrodo de platina, ele é um eletrodo de referência muito interessante, porque ele serve tanto como cátodo como ânodo, tá? Então, como que vai funcionar isso, professor? Alguém vai perguntar assim, professor, como que eu vou saber como que ele vai se comportar? Para ele poder se comportar como cátodo ou como ânodo, depende da situação. Depende da situação. Ele é um eletrodo bem versátil. Então, dependendo do outro eletrodo, ou seja, do outro compartimento da pilha que ele vai estar acoplado, ele vai poder se comportar como ânodo ou como cátodo. Então, sempre depende da combinação que eu vou usar o eletrodo padrão de hidrogênio, tá? Aí lá na frente, vocês vão ver também, lá nas tabelas eletroquímicas, que existem valores de potencial de redução acima do valor zero e abaixo do valor zero. Então, o eletrodo padrão de hidrogênio ele é como se fosse um limite. Tá? Então, ele é como se fosse um limite. Então, tem valores acima e valores embaixo. Tá? Outra coisa. Aí, tá. Então, falta explicar para vocês mais um detalhe aqui. Por que que o eletrodo padrão de hidrogênio ele tem essa versatilidade? Porque o próprio aparato experimental dele aqui, ele favorece a ele ter esse comportamento de cátodo como de ânodo. Então, o que acontece? Dependendo do outro compartimento da pilha, o eletrodo padrão de hidrogênio ele vai estar apto a receber elétron ou vai estar apto a doar elétrons. Então, vai depender do outro compartimento. Então, vai depender do potencial do outro compartimento da pilha. Tá? Então, por exemplo, digamos que eu tenho uma outra pilha na qual eu estou juntando com um eletrodo padrão de hidrogênio. Então, esse eletrodo padrão de hidrogênio ele é apenas um compartimento da pilha. Então, eu posso acoplar ele com outro compartimento para formar uma pilha completa. Tá? E aí vai ter casos em que esse outro compartimento da pilha vai precisar de elétrons. Vai precisar de elétrons, ou seja, vai sofrer uma redução. Então, se esse outro compartimento da pilha vai precisar de elétrons e vai sofrer redução, então o meu eletrodo padrão de hidrogênio vai funcionar como ânodo. Então, ele vai doar os elétrons. Então, como que ele vai doar os elétrons, professor? Vai doar da seguinte maneira. Esse gás hidrogênio que vai entrar aqui no meu sistema, grande parte dele vai grudar aqui na platina, que o nome disso aqui é adsorver, é um processo de adsorção, ele vai grudar, aí ele vai quebrar as ligações H2 de hidrogênio, e aí vai ser uma quebra heterolítica, né? Ou seja, o par de elétrons vai ficar com um hidrogênio e o outro vai sair como cátion positivo, como íon positivo. E aí eu vou ter hidrogênios liberados aqui para a solução, para fazer companhia com esse H+, que já existe aqui. E aí, como vai ser liberados H+, né? E aqui eu estou fazendo um processo de oxidação, então no final eu vou ter elétrons liberados para o outro compartimento da pilha que está precisando de elétrons, tá? Agora, digamos que o outro compartimento da pilha não esteja precisando de elétrons. Digamos que o outro compartimento esteja doando elétrons. E aí, o eletrodo padrão de hidrogênio, ele vai estar apto a receber esses elétrons? Vai. Como que ele vai estar apto? Os elétrons que forem chegando aqui para dentro da minha pilha, né, os elétrons que vão vir lá do outro eletrodo, vão ser absorvidos pelos íons H+, que está aqui em solução, que estão querendo elétrons, né, são espécies positivas. Como esses íons H+, vão absorver os elétrons que vão vir lá do compartimento da pilha, ele vai restaurar o H2, né, que é o meu gás aqui. Então, ele vai restaurar o próprio H2 aqui dentro da solução, tá? Então, o que acontece?
O eletrodo padrão de hidrogênio, ele é um eletrodo versátil por conta que esse aparato experimental dele aqui permite tanto que ele sofra redução quanto sofra oxidação, tá? E aí, por que que isso acontece? Primeira coisa, a platina, alguém vai perguntar assim, professor, qual a função da platina? Essa platina aqui, gente, ela vai servir para as moléculas de hidrogênio grudarem nela e facilitarem a quebra das ligações. Então, a superfície de platina está aqui, ó. Ela facilita a dissociação da ligação H2. Então, por isso que tem que ter a platina. Outra coisa, a própria platina também, o próprio eletrodo de platina, ele funciona como um condutor elétrico para o circuito externo. Por quê? Porque eu vou precisar que os elétrons saiam daqui desse eletrodo ou que os elétrons cheguem. E como que eles vão chegar e sair? Através de um condutor elétrico para esse circuito externo, que é esse fiozinho aqui, ó. Tá? Então, esse fiozinho aqui, ele é ligado ao eletrodo de platina e também ele sai aqui do tubo e vai para o meio externo, para poder fazer o fluxo de elétrons, tá? Então, é importante que vocês entendam isso. Então, que montagem geral é essa que a gente tem aqui? É o eletrodo padrão de hidrogênio. E aí convencionou-se também, né, como eu acabei de falar para vocês, com aquela história da altitude, da etapa padrão de formação, que tanto o potencial de redução quanto de oxidação para esse eletrodo aqui é atribuído os valores de zero, tá? Então, o eletrodo padrão de hidrogênio, ele tem um potencial padrão igual a zero, seja potencial de redução, seja potencial de oxidação. Por que, professor, tem dois potenciais? Porque eu acabei de falar, ele pode funcionar como o ânodo, que sofre oxidação, e pode funcionar como o cátodo, que sofre redução. E aí, a cada um desses processos, eu vou ter dois potenciais específicos, diferentes. Só que os valores são iguais. Eu tenho um potencial de redução e tenho um potencial de oxidação. Ou seja, um atribuído a cada processo. Porém, o valor numérico é igual. Ambos valem zero. Tá? Então, o eletrodo padrão de hidrogênio é o meu zero. E aí, todos os outros eletrodos que vão ser usados aqui na eletroquímica, eles são medidos em relação a esse eletrodo padrão de hidrogênio, tá? Então tá aqui, ó. Eu vou passar o slide para vocês, vocês vão poder acompanhar direitinho. Então tá aqui o nome dele, ó. Eletrodo padrão de hidrogênio. Aí tá a sigla EPH. E aí fala, ó, potencial padrão de redução do eletrodo de hidrogênio é zero. E aí o eletrodo de hidrogênio, ele é chamado de eletrodo padrão, como eu acabei de falar para vocês, tá? Então ele é padronizado como esse valor zero e todos os outros são medidos em relação a esse eletrodo, tá? E aqui, gente, ó, eu tenho dois esqueminhas, né? Eu tenho dois esqueminhas que mostram exatamente como o eletrodo ele é versátil, como ele vai funcionar como cátodo em um lado e como ele vai funcionar como ânodo no outro lado. E aí, gente, eu vou explicar isso daqui na próxima aula. Deixa eu sair daqui e olhar o chat e conversar com vocês. Pessoal, deu para entender essa explicação do eletrodo padrão de hidrogênio aí, gente? Conseguiram acompanhar? Todo mundo? Ou ficou difícil? Estão me escutando? 70%? Rapaz, Carlos, essa contagem foi rápida demais. 70%. Ó, a gente vai fazer assim, gente, ó. Eu vou preparar um texto. Eu vou preparar um texto sobre eletrodo padrão de hidrogênio e vou enviar para, eu vou anexar para vocês, tá? E aí eu vou postar também a gravação dessa aula. Vocês vão assistir com calma. Para quem não entendeu, vai assistir com calma a gravação. Vai ler o texto que eu vou mandar também, tá? Falando sobre isso. Então vocês vão fazer a leitura, acompanhar aqui a aula. E aí na nossa próxima aula, eu vou explicar aqui já o uso do eletrodo padrão de hidrogênio. Eu vou explicar o eletrodo padrão de hidrogênio, ele atuando em diferentes maneiras, ele sendo cátodo e sendo ânodo, tá? Então eu vou explicar para vocês, na verdade, como que funciona, tá? O comportamento dele.
Só que antes disso, deixa eu mostrar aqui uma figurinha para vocês, um videozinho, ó. Deixa eu mostrar aqui, deixa eu aumentar aqui, ó. Eu vou mostrar esse vídeo aqui, gente, ó. Ele mostra o esquema de funcionamento do eletrodo padrão de hidrogênio. Lembrando que aqui a única diferença desse vídeo aqui para a solução, por slide, é que ao invés de utilizar HCl, eu utilizo aqui ácido sulfúrico como solução, mas o resto é igual. Então, eu quero que vocês olhem aqui com calma, gente, ó. Ó, percebam, gente, que tá vindo, ó, hidrogênios aqui de cima, ó. Tá vendo hidrogênios descendo, ó? H2. Grande parte desses hidrogênios estão ficando grudados aqui na platina, ó. Estão percebendo, ó, grudado na platina? E aí o que acontece? Quando eles ficam grudados na platina, a platina favorece a quebra desses hidrogênios. Aí eles são quebrados e migram para a solução como H+. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar isso, ó. Então, ó, tá vendo aqui em cima, ó, fonte de hidrogênio. Eu estou injetando hidrogênios aqui, ó. Estou injetando. Aí grande parte deles vai para a solução direto, isso é verdade, mas grande parte ficam aqui presos na platina. Aí os que ficam presos na platina, eles vão se quebrar. Deixa eu dar uma pausa. Se ficam presos na platina, eles vão se quebrar, ou seja, tem um H2, né? Duas moléculas de hidrogênio presas, elas vão se quebrar e vão migrar para a solução como H+, que está aqui, ó, H+. Outros vão migrar para a solução como H2. Os que não vão ficar presos na platina vão migrar para a solução como H2 e vão fugir para o meio ambiente. Então é por isso, gente, ó, que tem duas moléculas de H2 ó, que vão subir aqui, ó, subindo, ó, como H2. Então essas aí vão fugir do meio, não tem como, é gás, né? Vai, então, processo de difusão e vai embora. Agora, os que ficarem dissolvidos na platina serão quebrados e irão migrar aqui para a minha solução, tá? Então, esse aqui é um videozinho que mostra o esquema de funcionamento do eletrodo padrão de hidrogênio. Aqui tem outro vídeo que mostra o fenômeno da quebra. Então, tá aqui, ó. Eu peguei aqui o meu eletrodo de padrão de hidrogênio, apliquei um zoom e vou mostrar o que acontece quando o hidrogênio cola aqui no meu eletrodo. Então, aqui, gente, ó, só pegar. Pronto. Aqui, ó, é o meu eletrodo de platina. Agora eu vou mostrar o que acontece. Então, vamos lá, ó. Então, quando o hidrogênio... deixa eu dar um play. Eu não sei como é que dá um play aqui nesse negócio quando tá o... Só um minuto, gente. Deixa eu fazer uma mudança aqui. Opções de ponteiro... caneta, sei lá. Deixa eu voltar aqui. Não acredito que... acabei de mexer aqui, só um minuto. Opções de seta, visível. Tá. Então, ó, pronto. Paulo, ó, tá funcionando. Ó. Então, percebam que o hidrogênio, ele vai aderir à platina. Então, ele tá vindo aqui, ó, hidrogênio H2. Então, ele vai encostar na platina. Então, ele vai encostar já, ó. Quando ele encosta na platina, o que vai acontecer com a ligação de hidrogênio? Ela é enfraquecida. Ela é enfraquecida, que é forma de adsorção que a gente vai estudar mais na frente. Quando ela é enfraquecida, ela quebra. Então, o que acontece? Quem favorece a quebra do hidrogênio? É a própria dissorção na platina. E aí, quando ele quebra, esses íons hidrogênios que são gerados, eles vão para a solução. Tá? Então, o hidrogênio ele só é quebrado aqui porque existe um processo aqui de adsorção química, que ajuda a quebrar eles e eles vão direto para o meio, para a solução. Tá? Então, esse vídeo aqui, gente, ele mostra mais ou menos um esqueminha de como que a gente tem para a questão do eletrodo padrão de hidrogênio. E aí eu vou confessar para vocês, eu vou até encerrar aqui, gente, ó, para a apresentação. Eu vou confessar para vocês que essa questão do eletrodo padrão de hidrogênio, eu vou até contar um segredo para vocês. Eu nunca tinha entendido. Sempre que eu estudei eletroquímica, e aí estudei sempre para... Não, tá gravado, é para ficar gravado mesmo. Sempre que eu estudei eletroquímica, para concurso, para qualquer tipo de prova, eu sempre estudava o básico. Eu só sabia assim, não, eu sei que o eletrodo padrão de hidrogênio é zero, e aí tudo é medido em relação a esse zero. Eu só sabia disso. E o mais interessante é que a eletroquímica, a gente estuda aqui na físico-química, estuda em química geral, estuda também em química analítica, ou em química instrumental, dependendo da disciplina. Porque tem umas técnicas analíticas que usam métodos eletroquímicos, que a gente chama de métodos eletroanalíticos.
potenciometria, galvanometria, uns métodos bem analíticos que usam eletroquímica. E tem um método lá que trabalha com uma diferença de potência, com os tipos de potenciais. E eles estudam muito potencial padrão de hidrogênio. Tem até um livro do Skug que é só disso daí, de análise instrumental. Aí tem um capítulo lá de eletroanalítica, que utiliza muito isso. Aí, eu nunca entendia o funcionamento do eletrodo padrão de hidrogênio. Eu só entendia dele o que era preciso eu entender, que era que o eletrodo padrão tinha um potencial de zero e os outros eram medidos em função destes potenciais. Aí, eu não sei se foi no ano passado ou foi nesse ano, acho que foi nesse ano já. Eu tive que ministrar essa disciplina aqui de Física-Química 3 pela primeira vez, e aí eu tive que mostrar o eletrodo padrão de hidrogênio. E aí o que aconteceu? Eu falei assim, cara, eu não vou mostrar para os meninos que um eletrodo tem esse desenho aqui, porque esse desenho que eu mostrei na tela de vocês lá, o desenho só da platina, só aquele desenho mesmo, esse seu vídeo, você não consegue muito entender aquilo, não tem muita lógica. É meio um aparato experimental muito difícil de compreender às vezes. E eu falei, não vou só mostrar isso e dizer que é zero, tá? E aí eu fui na internet e achei esse vídeo, né? E aí esse vídeo me ajudou a explicar de fato o que acontece do ponto de vista químico dentro do eletrodo padrão de hidrogênio. Então, quando eu mostro o desenho, eu já mostro de fato as coisas que acontecem. É o hidrogênio vindo, grudando na platina, quebrando e indo para a solução. E aí depois eu ainda consegui pegar o vídeo, anexar no slide para mostrar de fato o que acontece. Então, o que eu quero falar para vocês? É que nós não vamos sempre só tentar engolir aquilo que é passado. Ó, o valor desse eletrodo aqui é zero e pronto. Ele é o eletrodo padrão e acabou. Não, a gente precisa sempre tentar entender como que funcionam as coisas. E aí o eletrodo padrão de hidrogênio, o mais interessante não é nem porque que ele é zero. Ele é zero por questão de padronização, não tem muita explicação. Mas o mais interessante é tentar entender o funcionamento, porque tem uma química muito louca por trás. É hidrogênio sendo injetado, aí esse hidrogênio se gruda numa placa, ele absorve, essa ligação dos hidrogênios é quebrada, ele migra para a solução, e aí começa a acontecer um monte de coisa louca dentro desse eletrodo. Então, no geral, o que eu achei massa mesmo foi a explicação do eletrodo em si, né? Nem porque que ele é zero, a explicação do funcionamento do eletrodo e essas ilustrações, né? Que mostram, ajudam a gente a compreender, né? Porque às vezes tem a figurinha em 2D, a gente consegue entender o que está acontecendo. Mas quando tem uma animação em 3D, um vídeo, a gente consegue de fato entender o que acontece, tá? Então, eu acho. Aí depois que eu estava preparando essa aula, e eu entendi de fato o que acontece no eletrodo padrão de hidrogênio, aí tudo fica mais fácil, fica mais claro. Você consegue explicar melhor, você consegue fugir do padrão, que é só explicar porque que ele é zero e fim de papo. Né? Então, esse era o segredo para vocês, que eu vim entender o funcionamento do eletrodo padrão de hidrogênio um dia desses. E geralmente, quando a gente está ministrando aula, a gente aprende mais do que quando está estudando só para uma prova. Então, eu não sei se alguns de vocês já dão aula. Então, quando a gente está estudando para dar aula, é diferente de estudar para uma prova. Porque, de fato, você aprende mais quando você tem que estudar para ensinar para alguém. Por isso que a carreira de docente, de professor, é magnífica por conta disso. Porque sempre você está aprendendo. E quando você é obrigado a dar aula, você acaba assimilando os conteúdos de uma maneira diferente. Então, o jeito que eu estudo um conteúdo para uma prova é diferente do jeito que eu estudo para dar uma aula. É completamente diferente. Tá? Quando você estuda para dar uma aula, você pega todos os detalhes, entendeu? Para uma prova, não. Você pega ali por cima algumas coisas, alguns macetes, e aí vai indo e no final das contas dá certo. Meio que você só pega o necessário que você julga que vai precisar para a prova. Agora, quando vai dar aula, não é diferente. É totalmente diferente. Então, gente, eu estou encerrando aqui a aula de hoje. Mais uma vez, eu vou postar para vocês depois a gravação e vou postar um texto também, falando um pouco sobre o eletrodo padrão de hidrogênio. Alguma dúvida, algum comentário? Me digam aí. Quando tá estudando para dar aula, tem gente que fica muito preocupada com as perguntas. E se os alunos me perguntar esse negócio, como é que eu vou fazer? Né, existe isso mesmo. Mas é normal, faz parte. Pessoal, então, se vocês não têm mais nada para esse momento, boa tarde aí a todos, bom final de semana e até a próxima. Beleza? Valeu, gente.